Bom dia, amigos e amigas do canal Roteiro Espírita. Meu nome é Emilson Pial. Estamos aqui nessa manhã, nesse domingo de Páscoa, para mais uma palestra. Quero agradecer o honroso convite do nosso companheiro, amigo e irmão Robson Ferrer, que nos franqueou seu canal para que pudéssemos fazer essa palestra nessa manhã. E como estamos no período da Páscoa, eu escolhi um tema com foco na doutrina espírita, a fé como elemento de sustentação em tempos de isolamento social. Vamos então à nossa prece. Respirar, relaxar-se, sintonizar com o psiquismo divino. Divino amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um trabalho na tua seara. Sintoniza nossos corações, nossas mentes e permita que sejamos capazes de fazer novos progressos rumo a essa arrancada de transformação que a Páscoa convida cada um de nós a realizar nessa passagem de velhos para novos, na nossa transição, na nossa evolução. Que assim seja. Viva Jesus! Bem, como estamos no período da Páscoa, hoje exatamente no domingo de Páscoa, eu quero lembrar que a Páscoa é uma festa, uma comemoração que tem entre 3.300 e 3.500 anos e ela marca a saída do povo hebreu do Egito. Moisés, quando viu a opressão que o seu povo estava vivendo, de mais de 400 anos de escravidão no território egípcio, ele, juntamente com Arão, fez uma movimentação para a saída e negociou com o faraó essa saída do Egito. Tudo estava aparentemente acertado, porém, na hora que os egípcios foram, que os hebreus foram sair, os egípcios não concordaram, o faraó não concordou, porque ia perder seus escravos, e houve uma perseguição. E nós vamos encontrar, portanto, essa data da Páscoa marcando esse processo que vai da decisão de sair do Egito até a travessia do Mar Vermelho. É um processo que envolve sofrimento, angústias, ansiedades, e nós vamos abordá-lo a partir de um olhar do judaísmo chassídico, do chassidismo, a partir da visão do rabino Newton Bonder, que nos conta a história de um último rabino de Lubavitch, uma cidade russa, onde numa Páscoa o rabino, fazendo a interpretação dessa trajetória, dessa saída do Egito, ele vai fazer uma narrativa e vai dizer que quando o povo hebreu acampou à beira do Mar Vermelho, não poderiam mais voltar para trás, porque o exército do faraó estava bloqueando a passagem e o mar estava em sua frente. E conta-nos o rabino que as pessoas se dividiram em 4 grupos. Uns queriam voltar para a época da escravidão, outros queriam lutar contra os egípcios, alguns outros queriam lançar-se ao mar, e havia um 4º grupo daqueles que pararam e foram orar. O rabino nos diz que essa atitude desse acampamento, dessa paralisia, é um momento que nós estamos numa transição. O passado, que nós abandonamos, não volta mais, e o futuro ainda não é uma certeza, é uma coisa incerta. Isso gera dentro de cada um uma certa instabilidade, um certo descontrole. E aí nós vamos encontrar no relato bíblico, lá no livro do Êxodo, no capítulo 14, versículo 13, quando a narrativa do Êxodo é assim: E disse Moisés ao povo, não temais, ficai e vede a salvação do Eterno, porque os egípcios que vedes hoje, não voltareis a vê-los nunca mais. O Eterno lutará por vós, vós vos calareis. Essa passagem, segundo o rabino, ela marca Moisés, a partir do diálogo com o divino, posicionando as pessoas em torno do que deveria acontecer. E aí o rabino Newton Bonder, numa interpretação, ele nos diz: aos que queriam se jogar no mar, não temais, ficai. Aos que desejavam voltar, não volvereis a vê-los nunca mais.
Aos que se propunham a lutar, o Eterno lutará por vós. Aos que querem orar, vós vos calareis. Nenhum dos acampamentos representa esse futuro, representa essa saída. E então, vem no versículo 15, quando Deus diz a Moisés, na narrativa, que ele não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo, e diz a Moisés que subisse sobre uma pedra, e tem uma frase que se torna muito famosa: diga a Israel que marche. Porém, o Mar Vermelho não se abriu para que as pessoas pudessem atravessar. Na narrativa, houve um primeiro hebreu chamado Naum ben Aminadab, que, confiando em Deus, começou a caminhar dentro das águas. Ele não sabia nadar, até que seus pés não tocavam mais o fundo do mar. Nesse instante é que o mar se abre e a travessia começa. Significando que não é apenas uma promessa de uma mudança, é necessário que a gente se movimente em direção a ela para que essa transformação aconteça. Há medo, há insegurança, há incerteza, porque o novo não chegou ainda, mas o velho já não serve mais para resolver as nossas questões. Assim, quando nós paramos para pensar na doutrina espírita, na fé como um elemento de sustentação, nós precisamos perceber e colocar dentro de nossos corações que a fé ela é um elemento que depende da nossa ação, a nossa movimentação em torno disso. Vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 7, diz Kardec: disse vulgarmente que a fé não se receita, não se impõe. Daí muitas pessoas dizerem que não são culpadas por não terem fé. Sem dúvida, a fé não se receita. E o que é ainda mais certo, a fé não se impõe. Não, ela é adquirida. E ninguém está impedido de possuí-la, nem mesmo entre os que mais lhe resistem. Falamos de verdades espirituais básicas e não dessa ou daquela crença em particular. Não cabe à fé procurar essas pessoas. Elas sim é que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Mais à frente, no item 12, nós vamos encontrar um espírito protetor falando sobre a fé divina e a fé humana. A fé é um sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência que ele tem das suas imensas capacidades, cujo germe foi nele depositado, a princípio adormecido, e que lhe cumpre, no tempo, fazer germinar e crescer por força da sua vontade ativa. Assim sendo, quando nós pensamos na Páscoa, sobre esse olhar judaico, daqui a pouco nós vamos falar do olhar cristão, nós precisamos perceber que o poder da fé está na nossa confiança de que, se nós marcharmos na direção desse futuro desejado, nós seremos capazes de alcançá-lo. Não quer dizer que é simples, não quer dizer que é fácil, não quer dizer que vamos conseguir isso num primeiro momento, mas que a confiança irrestrita em Deus demanda que nós, como espíritos, sejamos capazes de compreender que esse corpo que nós estamos utilizando na presente encarnação é uma vestimenta temporária e que nós temos um acúmulo de encarnações passadas. Da mesma forma que quando nós éramos criança desejávamos nos tornar adulto, chega um momento que nós precisamos perceber as transformações que vamos ter que fazer conosco mesmos para sermos capazes de alcançar essa transformação. Estamos vivendo tempos muito complexos na nossa sociedade. O isolamento social vem colocando para nós uma série de obstáculos que são necessários ser rompidos. Eu estava lendo há alguns dias desses um artigo de um amigo querido chamado Sérgio Manzioni, um psicólogo aqui de Salvador, e ele, achei muito interessante, destaquei um trecho do artigo dele, que ele diz assim: nesses tempos que estamos vivendo, você precisa abrir um diálogo de você com você mesmo. Cada pessoa precisa se entender e levar em conta que ela mesma está lidando com seus medos, angústias, incertezas, falta de controle do mundo exterior e da situação da pandemia. O convívio familiar não deve ser um espaço de compartilhamento de angústias e problemas. Precisamos ter mais tolerância. Veja como estão as suas relações diante do isolamento social
e reconcilie-se com seus medos, purificando seu interior para poder passar boas coisas para os outros. Sérgio Manzioni, um abraço, meu querido amigo. Vejam, nós precisamos ter equilíbrio nesse período de dificuldade. Muitas pessoas, ao não conseguir lidar com seus medos, com a sua ansiedade, com com o próprio isolamento social, essas pessoas estão entrando numa onda muito complexa, numa onda de desespero. E aí começa a beber demais, brigar demais, xingar demais, os desentendimentos, o enfado, a reclamação. As pessoas, ao invés de ficarem em casa tranquilas, adotando um livro, ouvindo uma música, assistindo uma TV, ou mesmo curtindo o seu ócio, muitas dessas pessoas estão meio que em desespero. E aí, nesse desespero, começa uma batalha, começa uma guerra, fake news para todo lado. A pessoa pega um monte de mensagem, até pessoas espíritas, por sinal, mas também de outras religiões, e porque essa mensagem está assinada com um nome respeitável, aí a pessoa começa a passar aquilo, repassa, não presta atenção no texto. Eu chamo a atenção de todos os estudiosos da doutrina espírita e aqueles que quiserem conhecê-la. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, nos fala que é preciso prestar atenção nos conteúdos das mensagens. Nem toda mensagem, mesmo que revestida de uma aparência de beleza, de uma aparência de organização, que essa mensagem é uma mensagem válida, mesmo que ela esteja assinada com um nome respeitável. E todos nós somos espíritos que temos ponto de vista. Mesmo nós, que estamos falando aqui nesse momento, eu, Emilson Piau, somos pessoas falhas e pessoas que temos nossas próprias limitações, nossos próprios pontos de vista e nossos medos. Então é preciso submeter cada mensagem ao crivo da razão. Nós não podemos pegar as mensagens por aí, o mundo vai acabar, o mundo está acabando, não sei o que está acontecendo. Pessoal, como eu falei em uma palestra anterior, essa é mais uma ocorrência. Já tivemos várias. Estamos falando aqui agora desse período pascal, nessa passagem, quando o povo judeu, o povo hebreu, estava lá no Egito, a narrativa bíblica fala de 10 pragas, até a morte dos primogênitos, que seria a última, que é o que vai marcar esse nome Páscoa, que significa passagem, né? Pessar, onde você tem uma argumentação em torno de que as crises são necessárias. O próprio processo da estruturação da Páscoa judaica, conforme algumas narrativas históricas, a família pegava um cordeiro de 1 ano mais ou menos, convivia com ele durante uma semana e depois matava para poder assar e comer. Vejam, você se apega para depois ter uma perda. É um processo que a gente precisa perceber isso. Algumas mudanças na nossa sociedade, elas envolvem uma certa dor no seu processo de transformação. E a gente precisa acolher isso com tranquilidade, senão a gente pira. E aí a pessoa começa a beber demais, começa a brigar demais, começa a dormir demais, e a vida vai ficando desorientada, desorganizada. Muitas pessoas estão caminhando para a depressão, porque estão com medo, e aí é um medo natural, porque esse medo da extinção, né? O medo de nós nos extinguirmos, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade onde o materialismo ainda é muito grande. Quando a gente junta um olhar materialista da existência com uma percepção de nós mesmos como seres finitos, isso aí complica nosso coração e nossa mente. Então nós precisamos reposicionar isso, porque até mesmo do ponto de vista material, os cientistas nos falam dos problemas que são inerentes ao isolamento. Eu estava pegando aqui o pensador Franz de Waal, um primatologista. Um primatologista é aquela pessoa que estuda os primatas, estuda a evolução dos mamíferos em geral, mas dos primatas em particular. E em um de seus livros ele diz assim: somos criaturas acentuadamente sociais, que dependem umas das outras e realmente necessitam de outros para levar uma vida sadia e feliz. Com exceção da morte, o confinamento em solitária é nosso castigo mais extremo. Nosso corpo e nossa mente não são estruturados para viver no isolamento.
caímos em profunda depressão na ausência de companhia humana e nossa saúde se deteriora. Um estudo médico constatou que voluntários sadios expostos a vírus de resfriado e gripe adoeciam mais facilmente se tivessem menos amigos e parentes por perto. Ora, se os estudos de primatologia e antropologia estão mostrando que nós somos seres gregários, que precisamos estar junto a outras pessoas, esse momento de isolamento social, naturalmente, ele quebra várias barreiras, várias coisas entre nós. Nós, muitas vezes, nessas eras de tecnologia, gostamos de encontrar as outras pessoas, às vezes até para nos mostrarmos. E aí, no momento de isolamento social, você comprou aquela roupa que você comprou para usar naquele evento que foi cancelado. Você fica angustiado, ninguém está me vendo. Eu estava assistindo esses dias na internet, algumas digital influencers, né, as pessoas dessa era tecnológica que estão aí ditando a moda, fazendo roupas com travesseiros, com almofadas, pegando cortinas, ou seja, como se diz hoje na linguagem dos jovens, quer causar. Como não tem a multidão, não tem o shopping, não tem a rua, não tem a praia para poder fazer isso, a mente vai entrando num certo parafuso. Muitas pessoas idosas, que são um grupo de risco nessa era de coronavírus, que precisam ficar em casa para poder se preservar, porque a contaminação maior é entre jovens e a propagação, porém a morbidade maior, a mortalidade maior se dá entre os idosos e as pessoas que têm outras doenças associadas, principalmente doenças respiratórias. Então nós estamos discutindo com os nossos idosos para ficarem em casa. Dia desse eu estava falando com minha mãe e ela já tinha limpado o quintal, já tinha cortado planta, estava arrumando a casa, estava limpando, estava fazendo e mais ou menos tranquilo no isolamento social. Mas tem outros idosos que até por uma questão de uma certa incapacidade física, alguma limitação, alguma outra doença associada que não permita essa movimentação, essas pessoas estão ficando angustiadas, tristes. É preciso que nós, na condição de filhos, de amigos, mantenhamos um contato com esses nossos familiares, para que a gente possa manter essas pessoas ativas. Nessa era de WhatsApp, faz uma ligação por vídeo para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, seu tio, enfim, aquele seu amigo idoso do centro espírita que você não vê há muito tempo. Faça uma ligação para ele, bata um papo. Por quê? Porque as pessoas estão ficando sozinhas. Se nós somos sozinhos e ficamos com medo, pense aí que combinação explosiva. O medo da extinção, por conta de uma visão materialista da existência. O isolamento social, que vai contra a nossa natureza primitiva. E o distanciamento das pessoas e um vazio. Isso é uma porta aberta para a depressão. Nós precisamos, portanto, recuperar a alegria de viver. Nós precisamos ajudar as outras pessoas a encontrar essa alegria de viver, a encontrar esse novo caminho. E precisamos pensar em nós como espíritos. Isso é muito importante. Nós somos seres imortais, nós somos espíritos. E aí, se nós espíritos, pensem bem, se eu, espírito, me deixo dominar por um sentimento de finitude, de que eu vou me acabar, não resta caminho. Aí eu volto à tradição do Rabino, quando ele diz assim, uns querem lutar, uns querem voltar para a escravidão, uns estão sentados orando e outros querem se matar. Veja se esses sentimentos não aparecem conosco. Que luta é essa? É uma luta de nós como espíritos presos em um corpo perecível, ainda sem ter uma certeza plena de que somos imortais. Essa limitação, ela é terrível do ponto de vista da nossa emoção. E nós precisamos nos colocar como ouvintes dessas pessoas que estão mais sofridas. Até mesmo essa atitude de pânico, nós precisamos ouvi-la como um pedido de socorro. Me ajude, converse comigo, me acalme. Nós precisamos fazer isso com as pessoas, com os nossos familiares. Nós espíritas, nós cristãos de uma maneira geral, precisamos nos abrir para isso. Ao invés de nós ficarmos julgando, não devia estar fazendo, não, acolhamos o medo, acolhamos essa incerteza, como disse o nosso querido Sérgio Manzioni, dê uma paradinha, dialogue com você mesmo. Mas é um diálogo, não é um monólogo, não é para ficar se culpando. É para poder se entender.
entender por que está sofrendo, por que está bebendo tanto, por que está deixando a depressão tomar conta. Perceber que nossos corpos são frágeis, porque tem muita gente aí nessa era da pandemia achando que é o fim do mundo, achando que é o momento mais complicado da existência e é apenas mais um na nossa trajetória evolutiva. Porém, nessa nossa dimensão de sofrimento, de dor, de angústia, de pecado, a gente fica procurando uma saída e aí é que vem aqueles que vão orar. O que é a lição que Moisés nos dá? Confiemos em Deus, trabalhemos. Ah, mas eu estou no isolamento social, o que eu posso fazer? Leia um livro. Procure ajudar alguém. Procure conversar com você mesmo e se acalmar. Perceba se essa sua irritação com seu familiar, com seu ente querido, ela não é uma reação sua a essa ansiedade. E aí a gente acaba descontando no outro essa frustração, esse medo. Não façamos isso. Respiremos. Ah, mas o lar acaba sendo um espaço que a gente fica pouco. Vejam se não é assim. A maioria de nós trabalha, sai cedo, almoça, volta tarde para casa. Depois convive ali 4, 3 horas, 4 horas, dorme. No outro dia a mesma rotina. Quando essa rotina se modifica e nós ficamos com mais tempo ocioso, o WhatsApp já não preenche mais, o Facebook, o Instagram já não preenche mais. E aí a gente acaba tendo que conviver mais tempo com esses nossos entes queridos. E como na família é um espaço onde muitas vezes a gente gosta sempre de estar lavando roupa suja, a gente cai por uma agressividade, a gente descamba para um processo de negação do outro como alguém que também está sofrendo. E nós aí passamos a achar que a dor é toda nossa. E nos colocamos como vítimas. E quando a gente não consegue, briga. Briga e vai fazer o quê? Você está confinado, cada um se tranca no seu quarto, ou então fica de cara feia, ou então parte para a briga de fato, etc. Não devemos fazer isso. Devemos parar, pensar e refletir. Eu vi também, muito recentemente, uma mensagem do espírito de Marta, na psicografia de Marcel Mariano, onde ela vai nos falar que nossos corpos são frágeis, que as doenças existem e que essas doenças elas são para nos fortalecer. Essa luta interna do nosso organismo contra os vírus, contra as bactérias, vai nos fortalecendo. Mas nossos corpos são frágeis. É só olhar, como estávamos falando aqui, os idosos. Vamos pensar nas populações mais isoladas, como os indígenas. São populações mais frágeis. Há um grupo de pessoas que ficou brigando e fica brigando contra as vacinas. Então, seu organismo é menos resistente a determinados tipos de doença. Assim, o nosso corpo é naturalmente frágil. Tinha um amigo meu, aqui do Movimento Espírita de Salvador, chamado Assis, que ele costumava dizer, a morte virá como um ladrão. A gente não sabe a hora que isso vai acontecer. Uma bobagem qualquer que acontece conosco, uma pancadinha qualquer que nós tomamos, pode nos levar ao óbito. Então o nosso corpo é muito frágil pela sua própria natureza, pela sua própria essência. Mas aí, diz o espírito de Marta, nós transferimos essa fragilidade do corpo e esquecemos que muitos estamos doentes da alma. E vai nos dizer a benfeitora, nossos corpos estão afetados por uma doença da alma, aquela que abre espaços morais e mentais para se infiltrarem nos corpos as patogenias das zonas, as patogenias incapacitantes devastadoras das zonas umbralinas. Ou seja, se nós estamos doentes da alma, nós abrimos espaço na nossa psicosfera, no nosso campo mental, para que esses espíritos obsessores eles possam se aproximar de nós. Quer dizer que tudo é obsessão? Não. Mas quer dizer que ao nós nos deixarmos envolver pelo ódio, pela indiferença, pela presunção, pela agressividade, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela arrogância, pela vaidade, essas enfermidades elas são portas abertas para que nós deixemos esse mal acontecer.
O Zé Medrado, um médium aqui de Salvador, recentemente em uma entrevista disse isso. Muitas pessoas estão falando que essa doença vai provocar uma transformação social. Porém, a gente só vai saber se essa transformação aconteceu mesmo quando o Covid passar e a nossa vida voltar ao normal. E nos diz o Medrado que na sua trajetória de atendimento, e eu também já vi isso, e outras pessoas que trabalham com atendimento fraterno, com diálogo, sabem disso, quando está doendo, quando está difícil, todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, faz proposta de mudança. Quando a doença passa, quando as coisas se estabilizam, quando a crise desaparece, 6 meses, 1 ano depois, a vida volta para a normalidade e a pessoa esquece tudo aquilo que passou e a mudança não acontece mais. Então, vai nos dizer o Sérgio Manzioni, estamos em um bom momento para questionar o que de fato é importante para cada um e para os outros. A solidariedade e a empatia têm terreno fértil para se desenvolver, mas após a Covid é que saberemos o quanto vai germinar o que causaram aquilo que nós cultivamos. Tem coisas que as pessoas escrevem que nós gostaríamos de ter escrito, né? A gente lê assim e fala, poxa, casa com o meu pensamento. A gente está num bom momento para semear esses ideais de transformação. Mas a germinação disso vai depender de como nós vamos nos comportar no futuro. E aí eu comecei falando da Páscoa, da passagem na tradição judaica, e agora vou falar da Páscoa na tradição cristã. Na tradição cristã, a Páscoa marca a provação que Jesus vai passar nos seus últimos dias de convivência no planeta Terra. A paixão, morte e ressurreição de Cristo. Também é um processo acompanhado de muita dor, porque o Cristo que conviveu durante 3 anos entre seus discípulos, diz a eles, está chegando a hora da minha partida. Está chegando a hora em que eu vou deixar o convívio de vocês. E isso vai ser acompanhado de muita dor, de muita contrariedade, de muitas contradições, mas vocês precisam ser firmes. E diz a Pedro, tu me negarás. Diz a Judas, tu me trairás. E eles dizem, não, Senhor, jamais faremos isso. E Judas entrega Jesus e Pedro, no pátio do palácio de Pilatos, renega naquela tradicional mensagem onde o galo cantou 3 vezes. A Páscoa dos cristãos era uma Páscoa que também era uma passagem do homem velho para o homem novo. Jesus, com o seu renascimento, com a sua ressurreição, mostra para nós que nós somos seres imortais, que a passagem sobre o planeta é passageira. Mas nós transformamos essa Páscoa cristã em uma festa do chocolate, do ovo, da comida, do encontro com as pessoas, mas nós nos esquecemos que é uma oportunidade de mudança, de transformação. Assim como esse sol que nos ilumina nessa manhã de domingo, ele nos renova e nos permite novas possibilidades, a Páscoa precisa ser para nós um momento de reencontro conosco mesmo. Um momento de pararmos e já que a doença da alma está instalada em nossos corações, nós sermos capazes de nos perceber como espíritos. E eu vou recorrer mais uma vez ao Evangelho, quando Kardec nos diz, a fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na lógica. É clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem certeza, e só se tem certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Vejam, a fé raciocinada é um momento de transformação, é um momento de aprendizagem, é um momento de crescimento. A fé não se receita, a fé não se impõe. Nós precisamos perceber que a proposta de Jesus é uma proposta de transformação pessoal. Nesse momento de isolamento social, cultive sua fé em Deus. Lembre-se que muitas pessoas estão com medo da sua extinção, da extinção da sua vida do corpo físico.
e estão esquecendo que a sua doença da alma, da agressividade, da angústia, da violência, etc., elas não serão curadas instantaneamente. E que não há uma vacina para isso, mas há uma pílula que nós podemos sorver a cada dia. Essa pílula são as lições do Evangelho. E essas lições do Evangelho precisam nos ajudar nessa transformação. A lição do Evangelho não é para outra pessoa. A lição do Evangelho é para nós que conhecemos a mensagem de Jesus. Para que nós nos transformemos. E ao nos transformarmos, o nosso exemplo ajuda a transformar as outras pessoas. É assim que nós precisamos nos comportar. Porque a fé, ela vai evoluindo. Por que fé raciocinada? Porque esse raciocínio nosso vai nos ajudando nessa nossa aprendizagem, nessa nossa mudança, nessa nossa transformação. A Covid não é o fim do mundo, mas ela pode ser o fim de um ciclo na sua própria vida. Não deixe a depressão lhe dominar, não deixe a agressividade, a bebedeira e outros vícios de fuga lhe dominarem. Cultive a sua fé em Deus, faça uma leitura edificante, procure uma mensagem do Evangelho, ouça uma música agradável, abra a janela, tome um sol pela janela como esse que está nos brindando nesse instante. E nesse seu domingo de Páscoa, nesse nosso domingo de Páscoa, que nós possamos ver esse renascimento de Jesus dentro de nossos corações, nos transformando. Nesse momento, vamos agradecer a Deus numa prece e peço a todos que mentalizem seus familiares, seus entes queridos, aquelas pessoas que nos pedem preces. Vibremos por elas. Divino amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nessa manhã, em mais uma Páscoa, nesse momento de isolamento social. Fortalece nossos corações, nossas mentes, acalma aqueles que estão nervosos, que a espiritualidade maior possa aplicar sobre cada um de nós um passe restaurador, recuperando as nossas energias, que uma luz azul sobre nossas cabeças nos preencha, que essa luz divina nos ilumine, fortaleça e nos permita um crescimento. Que assim seja. Muito obrigado ao amigo, à amiga. Quero mais uma vez agradecer ao Robson Ferrer, do canal Roteiro Espírita, pela gentileza de abrir esse espaço para as nossas palavras e até um próximo encontro. Muita paz, muita luz, uma boa Páscoa para todos e todas.